Oi, gente! Está no ar o 8º episódio do Pod Nutri. E hoje eu trouxe uma convidada que é muito especial para mim e ela fez parte, de certa forma, da minha trajetória profissional. Bastante parte, porque nós éramos sempre muito grudadas durante a faculdade. E essa convidada maravilhosa é a Samantha, que também é Nutri. E ela vai ter muita coisa aí para dividir com vocês hoje. Nós vamos ter muitas coisas aí para contar, para falar, que eu tenho certeza que vai enriquecer muito o conhecimento de vocês e a visão de vocês em volta da alimentação e da nutrição, né? Então, Samantha, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito feliz de te receber aqui, desse nosso, basicamente, reencontro, né? Da vida. E a gente se conheceu, foi em 2011, acho, né? 2011, no primeiro dia de aula. Lembra? A gente já... se conectou, foi assim, já do início, lembra? Do início, nem começou início. O encontro, a aula lá, era o primeiro encontro, né? E no caso a gente já começou a conversar, já se sentiu conectada. Lembra que as nossas histórias eram em comum, porque tinhas feito administração e eu também. Foi direito, acho. Direito, daí a gente fez um ano. Isso, aí desistimos porque o sonho era nutrição. Era nutrição, e daí deu bem certo de desistir e entrar junto, né? E a gente estudou juntas em todos os semestres, fez todas as matérias do início ao fim da faculdade, estágios, tudo, né? E a gente participava muito, era grupos de trabalhos, coisas assim, era sempre a gente juntas. Até no extra classe também, né? A gente aproveitou muito juntas. E tudo isso foi muito maravilhoso, né? Poder vivenciar, querendo ou não, a gente ficou uns 5 anos, pelo menos, aí quase se vendo todos os dias, né? E depois de formadas, um tempo também. É verdade. Tivemos uma fase aí que a gente não se encontrou, mas voltamos e agora de um jeito diferente. De um jeito diferente. Quer contar a história e... em momentos da vida diferentes, né? Que a gente nem imaginava. Pensou, Samantha nunca me imaginava mãe, e agora eu sou mãe. E muito legal, muito feliz de te ter aqui. E falando, né, disso, de histórias de faculdade e tudo mais, a gente vivenciou muitas coisas juntas, né? Mas eu acho que nunca de fato falamos muito sobre ingressar na nutrição, né? Por que a gente escolheu isso? E também tem muita coisa que a Samantha vai contar hoje que eu também não sei, porque nesse tempo que a gente ficou sem se ver, a gente teve vários acontecimentos na vida. A Samantha hoje em dia ela é outra pessoa, outra profissional, e eu também, né? Então acho que a gente vai inclusive falar muito, descobriu muito uma da outra, né, desses últimos anos. E eu quero começar te perguntando assim, realmente, como que foi, por que tu sentiu que a nutrição ia ser a tua vida, a tua carreira, né? Tentou outra faculdade, mas é a nutrição que te abraçou, assim. Como que foi esse processo? Então, eu acho que ali na faculdade a gente conversava muito daquele ano do anterior, da decisão de fazer, mas nunca da história, Da né? história. Eu acho que nunca foi muito falado sobre isso. Mas eu diria que a virada de chave para mim foi a minha adolescência, né? Que daí, no caso, foi uma fase que me gerou muitos complexos, né? Depressão, anorexia. E eu sabia que eu precisava cuidar de mim, eu precisava ter esse cuidado, esse controle, essa coisa que eu fiquei com medo de ficar à mercê disso, sabe? Eu precisava aprender. Mas é porque quando eu era criança, eu sempre fui muito saudável. Aí que eu digo, né? Comia de tudo, tinha uma saúde de ferro, nunca ficava doente, né? E aí, quando eu comecei a querer fazer dietas por conta própria, que daí na época tinha muita modinha, era muita revista, né? Sim. Fazendo aquelas dietas de 1.000 calorias, de 800 calorias, ou perca 5 quilos em uma semana. Então, isso aí eu tinha tudo, coleção completa. Dizem que hoje em dia tem um monte disso na internet, só que antigamente também tinha, né? Mas era bem... Só que eu acho que na época impactava mais, porque as pessoas não tinham tanto acesso à rede social, então era uma revista que saía na semana, no mês, né? Essas que estimulavam o corpo em forma ali. Então, as pessoas iam correndo aplicava aquilo de um modo geral, né? Só que aí, às vezes,
nem aquilo a gente não segue. A gente olha, pega o que gosta e faz o que acha legal, né? Então eu fiz muito isso. E na época tinha muita coisa que hoje a gente vê que tá distorcida, né? Como bolachinhas, alimentação pobre, assim, né? Sim, e dizer com o apelo de saudável, né? Por exemplo, torrada com margarina, né? Zero isso, zero aquilo. Eram umas coisas assim muito... O light mesmo, O né? light, era muita onda do light, do diet também. Então não era uma questão de qualidade, era uma questão de calorias muito pesada, né? E ali eu fui me desnutrindo muito, né? Eu tava criando, né, um corpo doente, né? E aí foi onde, com 13... Só que na minha infância eu comia muito, sempre foi muito gulosa, né? E aí, eu acho que primeiro entre isso, que a infância, muitas coisas eu vejo assim, ó, como é importante o cuidado com o que as pessoas falam para uma criança. Sim. Né? Então me falavam muito, porque tu é forte, tu é encorpada, as tuas amiguinhas são magrinhas, eu escutava de tias ou de amigos. Ou... Como se tu estivesse fora do Isso. biotipo. Porque tu é muito grande, ou porque tu tua perna é muito grossa, ou porque teu braço é muito grosso. Sempre essas comparações. E isso na criança fixa, né? Então eu sempre via as minhas amigas sendo chamadas de saracura, formiguinha, não sei o quê. E eu pensava, não, mas eu também quero ser assim. E daí isso fica. Aí na adolescência eu acho que se manifesta muito do que foi já traçado na infância, sabe? Acho que a adolescência, ela potencializa esses traumas que já foram gerados ali na infância. Na primeira Até fase. porque na adolescência a gente começa a se questionar mais, a se perguntar mais, a querer entender o porquê de várias coisas, e isso começa a causar um conflito na mente, assim, né? E antigamente também a gente não tinha, assim, aquele negócio de uma conversa tão aberta com os pais, por exemplo. Tudo era meio proibido, não podia falar muita coisa, para eles eram muito fechados, a gente só tinha que fazer aquilo que mandavam, o que era certo e errado, e deu, né? E hoje em dia, pelo menos eu, né, com o Arthur, eu já... Pra tudo eu explico pra ele o porquê. Por mais que ele não consiga ainda, talvez, concluir um pensamento, a coisa vai indo, vai indo. Eu crio essa conexão e essa amizade com ele, e que, né, pra ele sentir sempre, ou em algum momento que estivesse sentindo que alguma coisa estiver errada e tal, vir recorrer a mim. E antigamente eu via que a gente não tinha tanto isso. Mas é porque era da cultura que vinha sendo inserida, né? Bem isso. E daí tudo, né? Desde o modo de falar sobre uma comida, isso aqui tu não pode, isso aqui, né? Tudo isso. Sem entender os porquês, né? Que não pode. E daí tu quer, né? Porque não pode, aí eu quero, né? Então, ou como modo recompensa, tudo isso tem que ter esse olhar, esse cuidado, né? Então, quando chegou a minha adolescência, ali com 12 anos, eu diria que começa, né? Muito. Porque daí você começa a fase, o corpo começa a mudar. Aí aquilo da comparação começa a aumentar. Então, eu mudei de colégio com 13 anos, saí da 8ª série e ia mudar para o ensino médio, e era um mundo novo, era amigos novos, amigas novas. Então, tu quer se sentir aceito, né? Então, tu quer se sentir amado. No fundo é isso, todo mundo procura, todo mundo quer ser amado, né? Então, eu não me aceitava. Daí, óbvio que ninguém vai te aceitar. Então, eu entrei no novo colégio, já cheia de medos e receios, e entrei com depressão já tava com depressão naquela época, né? Mas era mais por coisas de casa dos meus pais, né? Era que eles estavam com problema para se separar, e aí nisso também mexeu muito comigo, né? Por isso que a importância do cuidado até, né, com essa questão, né, dos pais, até que ponto ficar de olho o quanto isso pode estar afetando a saúde do filho, né? A saúde emocional dos filhos, né? Então, eu tava com 13, mudei de colégio, não, eu tinha feito 14. Foi com 14 e eu comecei, na época tinha moda de shakes prontos. E aí comecei a tomar shake pronto. E daí fui emagrecendo ali de janeiro, fevereiro, não comia. Emagrecendo e desnutrindo. Exatamente. E aí o médico, o neurologista, me passou um medicamento para depressão, porque eu tava com sintomas de depressão. Só que aquele remédio tirou minha fome total. E entrou a quaresma, na época, né? Na Páscoa, né? Eu frequentava a igreja católica, então eu
eu sabia que tinha aqueles 40 dias de propósito. Então, eu coloquei como propósito algumas coisas que eu não iria fazer. Eu não me lembro exatamente o que. Mas, por exemplo, uma delas era não dançar em 40 dias, que eu gostava de dançar. Aham. E aí eu coloquei em propósito e eu perdi muito peso nos 40 dias, assim. Não comia. Só que eu passei mal, cheguei um dia para no hospital, né? Com ameaça de desmaio. Tinha dia que eu comia uma maçã e um shake, tipo, uma coisa assim, sabe? Então, ali eu acho que foi uma fase, assim, que me impactou muito e hoje em dia eu vejo, assim, quanto que isso é sério, porque às vezes eu lembro que na época muita gente falava assim, mas será que é mesmo? Né? Será que não é bobeira, não é frescura? Não, eu não enxergava aquilo. Assim, pra mim, eu me via... Tu tava fazendo o certo pra ti. Me via sempre gorda, achava que era gorda, né? Mas nunca era encorpada, né? Um pouco mais forte do que um padrão de magreza, vamos dizer assim. E aí eu comecei a emagrecer. Então, em 3 meses ali, eu perdi 4 meses, eu perdi no total uns 20 quilos. Mas naqueles 40 dias foram mais de 10, assim. Não parava de emagrecer. Não parava. E aí chegou um ponto que eu voltei no neurologista e ele falou pra minha mãe assim, meu Deus, a gente vai perder tua filha? E eu nunca me esqueci disso, porque eu cheguei lá, ele ficou assustado. E ele me puxou pelo cabelo. Ele chegou a me puxar. Ele falou, tu quer morrer? Ele gritou comigo. E eu nunca me esqueço disso, porque na hora eu fiquei com muita raiva. E ele assim, não, a gente vai ter que dar uma vitamina pra ela, alguma coisa. E eu, não tomo, não vou engordar porque eu queria emagrecer mais. Que tu achava que até mesmo os nutrientes iriam te engordar. Tudo. Vitamina. Vitamina, tu tem aquela ideia de que te engorda, né? Só que, inconsequentemente, uma falta de vitamina, isso sim vai te engordar. Sim. Então, ele deu um chacoalhão, ele mandou eu sair da sala, ficou com a minha mãe, ele falou, olha, a gente vai ter que dar um remédio X, mais forte pra ela. Esse remédio, ela vai engordar a força, porque senão a gente vai perder tua filha. Não tem o que. Só que na época, eu fui na nutricionista também, comecei a fazer acompanhamento e uma psicóloga. Só que a nutrição foi amor à primeira vista, assim. Eu fui na consulta, eu amei, assim, esse mundo. Era uma coisa assim, parece que era meu mundo, assim. Eu entrei naquilo, aí no início, assim, ela deu um suporte, só que ainda assim... O meu psicológico, o meu emocional, ele anulava o que era pra comer, assim. No início ainda eu tinha resistência, eu tinha medo de comer. Então, aí depois ela foi me dando esse suporte, mas o que fez a diferença ali foi a medicação, que me fez voltar a querer comer. Daí eu voltei pra academia. Daí te trouxe apetite, né? Mas eu não sabia, né? Que ele falou, olha, ela vai ganhar muito peso. Só que graças a Deus fui ganhando aos pouquinhos, porque daí eu fui na academia, né? Então eu fui me alimentando, daí nisso teve paixonite de adolescência, e aí isso também ajudou, sabe? Só que aí ali eu já sabia que eu queria fazer nutrição, que eu mantive acompanhamento com ela, acho que uns 2 anos ali. E pra ver como é bom tu ir num profissional bom, né? Porque se ela tivesse te recebido de uma forma talvez não tão acolhedora... talvez tu teria tido mais aversão ainda à alimentação, né? Ela foi uma profissional muito boa naquele momento pra ti, que foi um divisor de águas na tua vida. Foi né? Foi essencial porque ela me passava essa confiança. Você pode comer isso aqui, essa quantidade, você não vai engordar muito, você vai ganhar 1 quilo ali por mês, não lembro quanto que era agora. Então, fica tranquila, ela me fez eu confiar nela, sabe? Que ela legal. me passou essa segurança. Então, eu tinha a felicidade em ir na consulta. Então eu vejo assim como é importante, porque o nutricionista não é só o comer, né? É o acolher também a pessoa, né? A pessoa ela quer se sentir acolhida. Ela quer ter alguém que ela pode ouvir, fazer, confiando que a pessoa sabe o que tá falando, sabe que é pro bem dela. E é tão bom quando a gente sente que acolheu o paciente também, né? Aquela sensação assim de quando a pessoa te olha nos olhos assim com aquele olhar de gratidão, é muito boa também, né? A gente faz esse acolhimento, mas ver como a pessoa fica, né, recebendo isso é maravilhoso, assim. Eu adoro esses momentos, assim, né? É muito gratificante, né? Eu, assim, né, mesmo depois que tu passou por todo esse processo, daí entrou pra faculdade, né? Aí começou a fazer nutrição e tu começou a criar a tua própria concepção de nutrição, assim, né? Mas demorou.
Demorou porque, assim, já tinham me falado, quem um dia tem anorexia, eu me via, eu não vomitava, né? Não tinha bulimia. Mas quem tem anorexia, um dia tem tendência a ter isso voltar ou desenvolver uma compulsão. Dito e feito, assim, eu acho que um ano e pouco depois eu me lembro, às vezes, de... Só que eu não engordava, meu metabolismo estava bem acelerado. Eu lembro de eu estar voltando de um aniversário do meu pai, a gente estava no banco de trás, eu estava segurando bolo, e enquanto o carro ia andando, eu ia comendo bolo, enfiando os dedos e comia, não tinha noção. O bolo, né? Se eu faço isso com a minha mãe, ela me... O bolo, a sobra? Ah, sobra? Ah, tá, achei que era o bolo inteiro. Não, tipo, sobrava, assim, um pedaço. Eu ia comendo com os dedos, assim, com os dedos Meu Deus por do baixo. céu. Totalmente o inverso do que foi. Muito, muito. Então, hoje eu falo, né, com vergonha, só que, né, tenho orgulho da superação, porque... Na época, assim, começou a dar um descontrole, sabe? Só que eu não ganhava peso, que eu ia na academia, então eu conseguia meio que me manter. Mas foi indo, assim, fui ganhando peso aos poucos. Só que eu sabia que eu queria nutrição. Só que daí entra aquela necessidade de aprovação e de agradar, né? Que a gente tem demais. E aí eu sabia que meu pai queria que eu fizesse a administração. Ai, e foi isso que conectou a gente, eu lembro. A história em comum. Porque meu pai também queria que eu fizesse direito. E a gente querendo agradar, né? Ser a filha do pai, amada, a gente vai, né? Só que às vezes, mesmo assim, a gente vai lá, tenta. A gente tentou, pelo menos a gente tentou, né? Não dá pra dizer que já negou de cara, né? Acho que tu fizesse um ano, né? Fiz 1 semestre e meio. Na metade do segundo eu falei, eu não aguento mais isso aqui. E foi o tempo que eu fiz também, 1 semestre, até outubro do segundo semestre ali. Então foi 1 e meio também. E aí eu senti, começou a me dar angústia, sintoma de depressão de novo. Aí eu vi, não posso. Daí eu comecei a ir atrás da nutrição, só que você, mas nutrição é muito complexo para eu fazer 9 anos, 9 semestres, 4 anos e meio. Eu pensava, nossa, como é que eu vou fazer isso? Meu pai não vai me apoiar. E eu ficava E o período que era, né? Era tarde. Daí não dava nem para trabalhar direito, tipo que tu ajudava o teu pai, né? No trabalho, eu também trabalhava com meu pai. Daí a faculdade, além de não fazer o que o pai queria, era à tarde que ia ter que parar de trabalhar. Sim, tipo, era uma mudança. Visivelmente era um retrocesso, assim, né? Porque tu ia ter que parar de trabalhar, né? E estudar no meio do dia, então tu não conseguia conciliar um trabalho, assim. Isso era um ponto que fora que depois muito, os estágios, que daí eram de manhã e à tarde, né? Às vezes as aulas às vezes iam até à noite, então não tinha uma regra, né? Mas foi assim, então eu fui fazer ali a administração, eu lembro que daí ali naquele ano eu até aumentei de peso, assim, fiquei um pouco acima do que era pra ficar, porque eu fiquei muito ansiosa. Eu tava fazendo administração e trabalhava o dia inteiro com o meu pai. E daí à noite eu ia pra faculdade e aquilo começou a me esgotar. E eu lembro que eu passava mal, chegava até ameaça de desmaio, fiquei ruim, e eu fui numa endócrino. E ela olhou, fez os exames, me olhou, ela assim, tua filha não tem nada. Olhou pro meu pai e pra minha mãe, filha de vocês não tem nada. E ela ainda precisa emagrecer. Ela falou isso? Meu porque Deus, eu tava com uns 4 quilos a mais, assim, do que deveria, 5, assim, pra minha idade, que eu tava com 17 anos. E aí, nisso, eu fui na cara e na coragem, assim. Eu sentei com a minha mãe, com o meu pai, eu falei, olha, não quero... Nem que eu faça estética, alguma coisa, mas eu preciso ir pra outra área, eu quero... Só que daí eu comecei a ir pro meio do caminho, tipo, talvez a estética, que é só 1 ano e 2 anos, que é uma vez a semana, só pra sair disso, pra depois mergulhar na nutrição. Só que é aquela coisa assim... Ia ser um step, assim, né? Ia ser tipo assim, aquela coisa meio termo, sabe? Morno. Só que não era o que eu queria ainda. Só que por ser mais fácil. Por isso que eu digo, se você sabe o que você quer, vai no que você quer, que vai dar um jeito. Sim. Né? Por mais difícil que seja, né? Então eu decidi fazer. E aí eu lembro que no início foi um baque, porque meu pai ficou muito chateado comigo. Isso pesou muito pra mim na época. Porque ele ficou até um pouco sem falar comigo, um período, assim, não falava muito comigo. E a minha mãe ficou muito chateada. E as pessoas, né? Porque ainda mais cidade pequena lá, né?
E eu acho engraçado que eu conto isso hoje em dia, que teve uma pessoa da cidade, uma mulher, que um dia ela falou pra mim assim, ela brigou comigo. Ela disse, como é que tu vai fazer isso com o teu pai? Isso é um absurdo, o filho fazer isso com o pai. Porque teu pai trabalhou a vida inteira e ele quer que tu continue o que ele começou. Só que era um ramo nada a ver, né? Agropecuária, é um ramo masculino, ao meu ver até, né? E aí ela falou brava comigo e eu fiquei com aquilo. E depois de formada, ela virou minha paciente, o filho e a filha dela. E conseguindo um resultado muito bom, os dois eram para emagrecimento. Então é isso que eu digo, assim, a quem te aponta, depois às vezes você é a pessoa que vai estar procurando ajuda por ti, sabe? Sempre falo muito isso. Então... Não, e eu lembro, assim, na época da faculdade, como a gente tinha contato mais íntimo também, de amizade, né? Eu também vivenciei muito da tua vida e tudo mais, né? E a Samanta, era tão engraçado, às vezes eu ia na casa da Samanta e pedia coisa pra comer, ou fazia coisa pra comer, só eu comia, ela não comia. Não, porque daí ela ficava preocupada, porque daí antes da gente ir pra baladinha e coisa assim, né? Daí ela não podia estar inchada, não podia... Não, era muito engraçado. Daí eu lá preocupada, comendo um monte. Passava o dia com uma xícara, 2, 3 de café com leite sem lactose. Sim, E adoçante. Porque daí eu queria estar magra à noite e outra porque a gente acabava bebendo um pouco de álcool e não queria inchar, engordar. É as lógicas, né, de achar só que de caloria. De tentar equilibrar, só que pensando nas calorias, só na né? caloria, né? E não, de fato, na saúde, né? É, bem isso. Mas daí o período da faculdade, eu diria assim, que eu acho que eu ia entrar na faculdade resolvendo minha vida, né? Tipo, você ia aprender a comer, fazer cardápio, nunca mais ia ter problema com isso. Sim. Aí que ali ainda se abriu um mundo, assim, de coisas, eu digo assim, de loucuras que eu fiz, sabe? Porque como era tarde também, e eu saía 11 horas, acho, de casa, que eu pegava ônibus pra ir até Blumenau, de Luiz Alves a Blumenau, então era 1 hora, acho, de viagem, mais ou menos. Então, assim, não dava tempo de almoçar, às vezes. Aí, o que eu fazia? Bom, não vou almoçar. Eu lembro que eu comia cookies integral ou barrinha de cereal. E aí ia pra faculdade, comia barrinha ou maçã. Eu lembro que eu levava muito maçã. Tinha medo de comer banana. Eu lembro disso. E daí, à noite, às vezes, no ônibus, voltando, eu comia barrinha. E era meu almoço, minha janta. E daí ia dormir tarde, de madrugada, e ficava tomando energético sem açúcar pra ficar acordada fazendo trabalho. E refrigerante zero. E refrigerante zero. 2 litros eu chegava a tomar pra ter a sensação de que eu tava comendo, mas não tava comendo, assim, sabe? Pra ter algo. Então foram anos, assim, bem... eu diria que durante a nutrição, a faculdade em si, mesmo sabendo, aprendendo, aquilo ainda era muito forte em mim, sabe? É um sistema, eu vejo que a nossa cabeça... Ela tem um poder muito grande sobre a gente, se a gente não tiver esse trabalho, sabe? Então, o que eu digo? Que eu realmente fui aprender só a comer depois que eu saí da faculdade, que eu fui começar a atender. Ainda ali eu não tinha aprendido, porque eu tinha compulsão atendendo, porque daí eu ia lá, ensinava, passava dieta para as pessoas, dietas às vezes um pouco mais enxugadas, vamos fazer uma dieta power e tal. Só que eu não conseguia fazer aquele cardápio. Eu não conseguia, se me desse, eu não faria. E aí eu tinha compulsão, às vezes depois de atender. Compulsão, eu não digo assim, uma compulsão é algo muito sério, né? Eu diria que era o comer excessivo, sabe? Por exemplo, comer uma barra de chocolate inteira, mais um pacote de castanhas inteiro, umas coisas assim, excessivas. Tipo, o que tu deixou de comer o dia todo, daí comia de uma vez só. Então, durante a semana, às vezes eu aumentava por causa do ritmo de trabalho, que eu não estava sabendo lidar. Por isso que eu digo, muita gente come para preencher a insatisfação, sabe? Para preencher a sobrecarga, para dar um alívio, para dar um refúgio da vida que não está
não tá satisfeito com aquilo, Não sabe? tá feliz, de fato. Então, não é que eu não tava feliz atendendo, só que eu ainda não tava entendendo o meu papel na Teu nutrição propósito, também. né? Não, é. Então, eu passava só o cardápio, vamos dizer assim. Eu não tenho a visão que eu tenho hoje, que é de conversar e olhar o outro, assim. Hoje é Com muito mais empatia, né? Assim, tipo, tá, né? Não é como eu quero que seja, mas quero te ajudar a melhorar dentro da tua realidade, né? De como que tu vive hoje, assim, né? E isso o amadurecimento profissional traz, né? E a gente também não vai sair da faculdade, ninguém sai da faculdade pronto para o mercado de trabalho. Nunca. Ninguém sai, a gente vai aprendendo, errando e fazendo, só que é só assim para aprender, né? Praticando. Praticando. E essa é uma escola a vida inteira. Exato, eu Cada aprendo hoje, a cada dia, a cada consulta eu aprendo, porque cada pessoa me traz alguma coisa nova, alguma coisa diferente, que daí eu vou estar melhor pro próximo e melhor pro próximo e por aí vai indo. É bem isso. Né? Exatamente. E falando agora em chás, essas coisas, vamos experimentar esse chazinho maravilhoso aqui da Deon. É um chazinho de limão. É chazinho solúvel, né? Tu viu como a gente fez antes, é um chá esse que é mais termogênico, mais drenante e tal, tem uma formulação legal, mas eles fazem chás mais calmantes, né? De acordo com a necessidade que tu quer, assim, pro teu dia, né? E isso é ótimo para os pacientes também, né? Pra gente, porque é prático, dá pra carregar na bolsa, só pega uma água quente e tá resolvido. Tchim, tchim. E dá pra tomar frio também, depois. Dá pra tomar frio, dá pra deixar pronto e tomar frio. Pra quem gosta, né? No verão, bem principalmente. Legal. Bem legal. E saboroso, né? Gostoso, né? Bem bom. Porque tem muita gente que tem dificuldade de tomar esses chás, assim, mais... que tem chá verde, chá preto... E assim fica, de certa forma, mais palatável, assim, né? E é onde eu pego nessa tecla quando eu falo assim para as pessoas, qual que é o teu problema? Qual que é a tua dificuldade? Porque às vezes a pessoa fala, é tempo, né? Então a gente sempre consegue arrumar estratégias, né? Pra utilizar. Então por isso que é importante ter esse auxílio do nutricionista, para ele ter essa visão de ver a tua realidade, as tuas necessidades e os teus gostos, e ver o que se encaixa pra ti, pra obter o resultado que a pessoa tá buscando. Exato, é bem isso. E aqui também, ó, deixei ele pra ti, tem uma gominha, que é uma goma com ativos para imunidade, que a Deon faz. E também tu pode, quero paciente que tem dificuldade de tomar cápsula, gotas, né, por causa de sabor e tudo mais. Dá pra colocar os ativos em gomas, colágeno, ativos para imunidade, também para emagrecimento, tudo mais, o que for da conduta para o paciente. Isso aqui é bom para aqueles que gostam de docinho, balinha, né? Substitui. Até tem uma marca que eu recomendo muito para os pacientes que trabalham com gominhas para crianças, né? E aí eu conversei com a Lu da Deon e essas gomas com vitamina D, vitamina C para crianças maiores que têm dificuldade de tomar manipulados, né? Ou qualquer tipo, né, de suplementação, fica fácil, que daí a criança vai comer e tá suplementando. Daí acha que é bala, porque vê os amigos comendo balinha. Exato, e é muito gostosa. Tem que cuidar pra não comer muito daí. Mas se faz parte da suplementação, hein? E ultrapassar o... Bom, né? Tá de parabéns aí, Deon. Muito bom. Maravilhosa. E esse chazinho, esse nosso é de limão. Mas tem de outros sabores. Eles fazem de laranja, morango, abacaxi. É só ver o que é mais agradável para cada um. E também dá pra ir revezando, né? Pegar uma vez uma caixinha de um, outra vez de outro, para não enjoar. Muito bom. Adorei. E assim, tem muita gente que é um pouco contra, sabe, suplementação, acha que... porque eu, por exemplo, eu tomo um monte de suplementos no dia, assim, né? Daí eu penso assim, se eu mostrar pra postar tudo que eu tomo no dia, digamos assim, tem gente que vai achar que é demais, né? Mas é de acordo com as minhas estratégias e tudo mais. Só que a suplementação tá aí realmente para suprir as necessidades que às vezes a gente não consegue através da alimentação, né?
Porque nem todo dia a gente consegue consumir aquela quantidade X de nutrientes que é preciso, tudo mais. Então, a suplementação vem como aliado aí para complementar, com certeza. né? É porque a suplementação as pessoas às vezes confundem, acham que é remédio. É. Né? Até tem paciente que me manda, o remédio chegou. Eu falo, não é remédio. Eu também sempre corrijo. Porque é diferente. Daí, às vezes, a família vê tomando um monte de cápsula, nossa, mas tá tomando tudo isso? E o que eu digo é o seguinte... Se a pessoa ela quer ter uma alimentação flexível, né, que não seja tão restrita ou tão assim idealizada, tem que ser isso, 3 vezes por semana isso aqui, o feijão pelo menos 5 vezes a semana, para ela não ter que ter essa questão tão radical, porque nem todo mundo consegue criar uma rotina. Então, a suplementação, ela vem dando esse suporte. Porque nada mais é do que vitaminas, geralmente minerais, antioxidantes, que vão ajudar a suprir o que a gente não tá conseguindo na alimentação. Exato. E pra mim, foi uma virada de chave muito grande. Porque eu sempre achava que engordava, né? E quando eu comecei a suplementar, eu vi que tava me nutrindo e ainda facilita o emagrecimento ou o que seja que a pessoa está buscando, né? Qualquer pessoa precisa ter esse suporte. Hoje em dia as pessoas elas estão super alimentadas, mas desnutridas. Né? Eu diria assim... Matando a fome, mas não suprindo o que o corpo precisa mesmo, né? Bem isso. Por isso que eu digo, a época lá que eu fazia a faculdade, não necessariamente eu passava fome. Às vezes eu comia as calorias do dia, vamos dizer assim. Só que não tinha nutrição nenhuma. Eu tava ficando doente. Eu digo assim, graças a Deus que nesse período eu não engravidei, porque eu não estava saudável para isso, né? Então, hoje eu vejo que eu tô muito mais saudável do que quando eu tinha meus 18, 20 anos. E uma questão que eu gosto de abordar, trazer, porque quem me conheceu de perto sabe... É a questão, eu digo assim, um ponto às vezes pra pessoa perceber se tá saudável é a saúde do cabelo da unha, né? Então eu usei Mega Hair por muitos anos porque eu tava ficando sem cabelo nenhum e todo mundo falava, tu cuida, tu vai ficar sem cabelo. Eu lembro, tu cuida. Você perdia bastante cabelo? Quando foi em 2000... cabelo chegou a ficar elástico 2012 pra 2013, tava com cabelo fininho, quase nada, fui botar Mega, só que daí o primeiro Mega que eu escolhi quebrou mais ainda meu cabelo. E fui indo e fiquei num ciclo. Eu pensei, pronto, pro resto da vida eu vou usar. Porque meu cabelo nunca mais cresceu. Desde antes de eu ter anorexia. Né? Até meus 13 o cabelo era grosso, comprido. Então eu digo, cabelo, por que eu falo do cabelo? Hoje em dia eu tirei meu Mega Hair, agora vai fazer 3 anos. Meu cabelo tá crescendo, tô super feliz. Né? Tá engrossando de novo. Só que o que eu digo a questão do cabelo? Se o seu cabelo não tá crescendo, tá deficiente, tá ralinho, né? É o seu corpo avisando que tá faltando nutrição no teu corpo. Tá faltando nutrientes, né? E aí, por que o cabelo? Porque sem cabelo você pode viver. Então, teu corpo faz o quê? Tá faltando aqui material, combustível, eu vou cortar do que é menos essencial pra mim. Cabelo, eu posso ficar careca e continuar vivendo normal. Unha também. Unha, não precisa da minha unha bonito, saudável para viver. Então, ele vai tirar do que é menos essencial. Para suprir o que precisa de mais urgência. Né? Então, quem tem essas queixas precisa ter atenção porque tá faltando nutrição. Só que não necessariamente a pessoa não está comendo bem. Às vezes ela até come bem, mas às vezes a digestão dela não tá boa, o intestino não tá bom e não tá absorvendo, né? Muitas pessoas o problema até é esse. Então, isso que eu digo, assim. E daí eu trouxe a questão ali, né, de entrar no processo de gestação, né? Eu digo que a mulher, ela tem que... Até tem um médico integrativo que eu passei por uma consulta com ele e ele fala, né? Ele fala muito assim, você precisa se preparar. Porque a hora que você engravida... você precisa estar com reserva, estoque sobrando, porque vai para criança. Se você já tem pouco, você vai ficar mais ainda sem. Então, muitas coisas, né, que as mulheres sentem, ou até problemas com a formação do feto podem ser prevenidos com uma boa nutrição já antecipadamente, né? Sim. Acho que pelo menos alguns meses antes a mulher tem que ter esse cuidado. Sim, né? até porque muitas vezes a mulher descobre a gravidez na 8ª semana, 9ª semana, daí ficou 2 meses a criança sendo desenvolvida sem uma suplementação adequada para suprir as necessidades que tem essa demanda de desenvolvimento do feto aí nas primeiras semanas de vida, né? Então, quem pode se preparar
é muito importante que inicie uma preparação no mínimo 3 meses antes, pelo menos, né? Para conseguir, né? Que seria, ainda é pouco. Bom mesmo seria mais tempo, só que 3 meses já, se desse. já ajuda bastante, né? Até falando dessa questão de deficiência, o que é muito comum, que não é bom, mas é muito comum, é, por exemplo, deficiência de ferro na gestação. É muito frequente, assim, as mães com deficiência de ferro. Só que a mãe está em deficiência de ferro, só que o feto não. O feto está ali usando o máximo que tem, por isso que a mãe acaba ficando deficiente. Só que, né, são coisas que precisam ser mais faladas também, porque quando... não é porque o bebê é minúsculo, tem centímetros de comprimento, que tem uma demanda muito menor, né, de nutrientes. É como se fosse realmente 2 corpos sendo nutridos. Só que não é a mãe comer por 2, é se nutrir por 2, né? Então, se a mãe tem uma necessidade de ferro, ela tem que suprir uma necessidade de 2 seres humanos ali no consumo. Então tem que pensar, né? Esse comer por 2 está muito equivocado, né? O ideal é o nutrir por 2. Então é bom a gente trazer sempre esses temas, porque gestação é uma coisa que vai existir para sempre, a todo momento tem mulheres ficando grávidas. E muitas doenças, muitos problemas aí que às vezes a gente nunca tem um diagnóstico específico e que a nutrição faz toda a diferença, né? Nesses processos de desenvolvimento gestacional e tudo mais. E é legal, assim, a gente começar a olhar, né? As pessoas começarem a olhar a alimentação não só como sobrevivência no meio fisiológico de fome, assim, né? Eu preciso só matar minha fome. Não, eu preciso nutrir o meu corpo, né? Alimentar, comer não é só comer, é nutrir mesmo, assim. E foi isso que a Samantha teve de virada de chave na vida dela, né? Porque antes tu achava que é só comer o suficiente para ficar ali acordada fazendo as atividades do dia. Contar calorias, né? Contar calorias. Quando não, né? Quando totalmente diferente e além disso. de eu contar calorias, eu comia muito menos para me manter igual, mais ou menos, hoje em dia, 10 anos, 12 anos depois, e passava fome, qualquer coisinha diferente engordava. Então, hoje em dia, eu digo, eu como muito melhor, como de tudo. Passei acho que uns 4 anos sem botar o pé numa pizzaria. Sabe que, eu acho que foi, tá? Porque eu lembro que eu fui em 2017, e a última vez que eu tinha ido, 2018, a última vez que eu tinha ido tinha sido com vocês na faculdade, um dia que vocês me forçaram. Vamos, daí... Acho que eu sei que dia que foi esse. Então, e daí eu fiz muita loucura, assim. Eu diria que a virada maior não foi... Mas como é que mudou isso? Eu diria que foi quando eu comecei a ver que faltava alguma coisa a mais. Porque, por exemplo, eu sabia o que tinha que fazer. Mas por que eu não fazia? Entende? Eu ficava assim, eu sei que eu tenho que comer isso, mas por que eu não como? Por que eu tenho que comer outra coisa? Às vezes, aquela coisa assim, mas quem é que tá por trás da escolha? Né? O que há por trás disso? Por que eu não consigo? E daí eu comecei a ficar com isso. E eu acho que foi ali no processo de busca de autoconhecimento, sabe? E assim, daí foi uma coisa que eu tenho estudado muito hoje, que eu faço terapia, né? Que é uma coisa que todo mundo devia fazer. E eu faço online e tudo, e funciona super bem, assim. Até a Marina, se vê esse vídeo, um beijo pra ti, que ela me ajuda muito. E ajuda muitas mulheres. E ela trabalha muito o domínio da mente, né? Que é a gente conseguir ter cada vez mais clareza de que as coisas não precisam ser automáticas, que a gente tem controle das nossas decisões e a gente pode ter isso. Então eu trabalho muito meditação, né? Porque a meditação ajuda demais a gente ter o controle da mente, né? E oração, né? Porque a conexão com Deus, para mim, foi uma mudança, uma virada de chave muito grande também na vida, assim, porque eu, né, como tu, nasci e cresci na Igreja Católica, e depois que eu comecei a conhecer Deus com outros olhos, com os olhos da Igreja Evangélica, digamos assim, né, que foi como eu, né, como eu tive esse conhecimento, né, comecei a
a ler, a estudar, a criar mais intimidade e tudo mais. Então, eu comecei a entender esse outro lado meu, assim, da espiritualidade. E para mim foi engrandecedor demais, assim. Então, hoje, coisas que fazem parte da minha rotina é a meditação, é a oração, porque tudo isso faz com que eu esteja cada vez mais presente na minha vida, assim, sabe? E me tornou uma pessoa muito melhor do que eu já fui, assim. Entende? Exatamente. E tu também já, né? Teve essa... várias coisas eu diria que são pontos aí, a questão da espiritualidade, porque eu diria que toda a relação com o alimento, na verdade, ele só demonstra a nossa relação com a gente mesmo e com o mundo, sabe? É uma forma... Então, se tá confuso, se tá bagunçado, tá refletindo coisas internas nossas. Então, eu diria que a hora que você entende seu papel de filha de Deus, amada por Ele, que você sente isso, né? Porque muito das nossas... eu digo por mim, né? Eu vi que muito da minha necessidade de me preencher com o alimento era esse vazio que eu não encontrava em nada, né? Então, e ao mesmo tempo, a autocobrança excessiva com o mundo, o que os outros vão achar, o que os outros vão pensar... a necessidade de aprovação. Vivendo pelo externo, pelos outros e não por nós mesmos, né? E daí tu nunca vai preencher aquilo, sabe? Tu vai querer se encaixar no rótulo da sociedade. E ser amada em todos os grupos e todas as coisas que a gente faz, né? Ser aceito, ser né? aceito. Então, eu até atendi uma paciente que eu gosto de trazer o caso dela. Eu até falei dela esses dias também numa live que eu fiz. Ela... tem sempre, né, dificuldade de perder peso já há muitos anos. Ela já passou comigo, acho que é a terceira vez. Só que daí, dessa vez, eu falei, não, agora é diferente. Até porque quando ela veio, foi mais quando eu tava no início atendendo. Hoje eu já sei que o problema dela não é o cardápio, não é nada disso. Ela chegou, ela precisava emagrecer. Ano passado ela chegou, veio falar comigo, perguntando o que eu achava da bariátrica, da cirurgia de redução e tal. Eu falei, olha, eu acho isso, tudo bem, mas tem que aprender a comer, né? Eu falei, senão não adianta. Dito e feito, ela fez, começou a ganhar, perdeu mais de 20 quilos, acho que foi até março, ela fez em novembro, perdeu. Tava feliz da vida, já querendo marcar a cirurgia de tirada de pele e tudo. E aí, começou a ganhar peso de novo. Porque as pessoas começaram, tu vai fazer a tua cirurgia? Tu não vai? E nisso ela começou a ficar ansiosa, todo mundo falando e tal. E ela começou a comer escondido e ganhar peso. Ela já tá com o mesmo peso praticamente do que antes de ela fazer a cirurgia. E desesperada. Daí ela come mais ainda. Porque daí as pessoas, nossa, o que tá acontecendo? Tu tá engordando de novo? Nossa, mas como é que tá assim? Eu falei... Daí vem mais uma cobrança, né? Primeiro, onde é que é esse meio que tu tá frequentando? Talvez você vai precisar parar de frequentar esse meio. Essas pessoas não são boas companhias. Né? Então, era no treino da academia, tal horário. Eu falei, tem como fazer em outro horário? Né? Pra evitar. E aí, a partir de agora, se alguém falar, né? Se alguém perguntar, ao invés de ficar se explicando, por que tu não pergunta? Você tá bem? Como é que tá? Pronto, sabe? Às vezes a gente quer se explicar demais também. E eu sempre fui muito assim. Não sei se isso teve a ver com os problemas, né, de casamento dos meus pais, que daí tu quer agradar tanto o pai quanto a mãe. Mas eu acho que muitas pessoas... a gente traz alimentação, mas eu digo que é tudo, né? Muitas pessoas estão precisando preencher esse vazio da alma, sabe? Que é o espírito, sabe? Sim. Porque aí toda a vida muda. Porque você até para escolher alimentar o que você vai comer, você pensa, vale a pena eu comer isso aqui agora? Né? Você ter uma rotina saudável, né? Pensando em nutrir o seu corpo. Você se sente bem quando você faz isso. Você se sente dando amor próprio, né? Se alimentando o amor próprio. Eleva a sua autoestima e tudo mais. E aí tem as exceções, né? Que é uma coisa que a Tainara sempre teve bem equilibrado, né, Thay? Eu tive, Nossa, eu sempre achei nisso assim, era pra sair, vamos comer. Mas no dia a dia era comida de verdade, era aquela coisa, tinha que almoçar. Eu lembro que a gente ia pra pós, aí tinha horário de almoço, queria comer comida, por mim eu nem comia. Por ela não comia, eu que arrastava ela pra ir comer, fazer ela se nutrir mais, muitas vezes, né? Lembra que um dia a gente parou num posto, aí você comeu salgado, acho que foi do posto, no horário de almoço. E eu comi barrinha, acho que foi, nem me lembro.
mas era assim. Mas, assim, e como a gente disse, né? Todo esse processo é um processo de amadurecimento, né? E, assim, todo mundo passa por isso. Só que a virada é quando a gente começa a criar cada vez mais consciência das coisas que a gente faz, né? E por que a gente está fazendo isso? Porque o que acontece, eu não trabalho com emagrecimento, digamos assim, né? Mas muitas vezes a pessoa que busca por emagrecimento é porque tá carente em outras coisas. Tá com falta de amor próprio, né? Não consegue mais se olhar no espelho e enxergar e ser feliz com aquela pessoa ali que mora ali dentro e tal. E esse vazio da espiritualidade que tu falou ali, eu também eu culpava muito outros processos da minha vida e tudo mais, né? Pessoas da minha vida. E quando eu comecei a entender que para Deus eu sou única e amada e, né, e tudo mais, muita coisa na minha vida mudou, assim, sabe? Então, não preciso mais agradar ninguém, não preciso mais fazer as coisas pelos outros, mas por mim, pelo meu filho. E na alimentação também, que para mim, como eu já amo a nutrição, a alimentação do Arthur, para mim faz muita diferença. Mas não só que ele coma saudável porque precisa. Eu sempre falo, eu explico, eu ensino, trago ele junto para fazer, porque ele tem que entender que não é uma obrigação comer saudável, mas que é a vida, isso é a vida. Comer saudável faz parte da vida, entende? E que a gente tem os momentos para fazer essas exceções, né? E nem domingo, sábado à noite, que a gente chegou da praia, eu fiz pastel assado, fiz o recheio, peguei massa de pastel, fiz recheio e fiz pastel assado na air fryer para mim e para ele. Coisa que não tem durante a semana, mas foi um momento diferente nosso de final de semana. E isso também traz uma memória afetiva para ele. Verdade. E ver que, tipo, não, a gente tem durante a semana aquilo, mas, né, final de semana tem isso e tal. Então, é o que eu gosto de falar, assim. A alimentação não precisa ter tanta neura, tanta preocupação. Basta entender que tem coisas que precisam ser feitas para manter o nosso corpo bem, nosso corpo saudável, né? Porque é muito mais fácil tu lidar com tudo que tu sente, mas buscando saúde, do que ter que enfrentar uma doença e ter que mudar todos os hábitos por causa dessa doença, que vai ser muito mais difícil, muito mais doloroso, né? Vai ser muito mais sacrifício do que realmente uma mudança, né? Pelo bem, pelo autocuidado, assim, né? Então, eu tenho certeza que esse episódio de hoje deve engrandecer muito vocês todos que estão assistindo, né? Que assistiram até aqui. E queria ver se a Samantha quer deixar mais algum recado pro pessoal aí. Então, até aproveitando o gancho ali que falasse, assim, é da questão da gente se responsabilizar pela gente mesmo, sabe? Parar de buscar meios ou pessoas que vão fazer aquilo por nós, sabe? Só a gente pode fazer, né? A única coisa que a gente não pode delegar é a nossa saúde, sabe? Você pode contar com a ajuda de profissionais, de médicos, mas não tem nada mágico, sabe? Às vezes eu acho que são adultos, corpos de adultos, mas crianças feridas vivendo ali, querendo ter hábitos infantis, sem se responsabilizar pela saúde, sabe? É mais fácil ir lá só tomar um remédio depois pra isso, pra aquilo, tapar o buraco, né? Então a gente se responsabilizar, ser mais consciente das nossas escolhas, ver o nosso corpo como nosso templo, nosso instrumento para agir nesse mundo. Porque se eu tô saudável, se eu tiver com saúde, eu vou ter mais... meu cérebro vai funcionar melhor, eu vou render mais disposição. No meu trabalho. Minha família, eu vou estar bem para minha família, né? Para quem tem filhos, para ter energia para acompanhar os filhos. Então, assim, é só a gente fazer por a gente mesmo, sabe? E eu ainda vejo que as pessoas ainda procuram muito milagre, né? Milagre numa coisa, é só emagrecer. Pagar a pessoa X para resolver Pronto, só isso, resolvido. Não é assim. É um preço a pagar, né? Então, assim, você tem que plantar isso, e não é uma coisa que vem do dia pra noite. Né? Então você tem que ter paciência, são processos, às vezes demora. É que é uma coisa que não é palpável, assim, né? Só que é muito... Na prática, você começa a enxergar essas mudanças acontecendo. Vai diminuir gasto com farmácia, com médico, com, né, resolver problemas que a alimentação de qualidade e a suplementação boa vão evitar, né? Bem isso.
Mas é isso aí, eu quero te agradecer por ter participado, por ter topado, né, essa aventura de vir até aqui e poder gravar aqui comigo. Eu fico muito feliz de te receber assim. E quem sabe um dia tu vem aqui para falar sobre outros assuntos como, né, gestação e tudo mais. Pressão psicológica. E... Daqui 5 anos ainda vai existir? Vai. Daí já vai ter bem mais inscritos, né? Inclusive, se você assistiu até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa uma curtida, pode comentar. Se quiser fazer até uma pergunta, né? E a gente pode, né, que a gente puder te ajudar de alguma forma, né? A gente vai ver lá, vai responder. E sigam a Samantha também no Instagram. Qual que é o teu Instagram? @Samantha com TH Kleis, Kleis. Depois eu também vai estar aqui embaixo na descrição, vocês podem dar uma olhada. E é isso aí, gente. Muito feliz com esse episódio, que foi o 8º episódio. E então até a próxima. Logo a gente se vê aqui de novo. Foi um prazer. Um beijo. Um abraço.